É uma alegria assim enorme estar aqui essa noite, nessa mesa, compartilhar algo, experiências que o Senhor Deus, pela sua graça, tem me alcançado, eu digo, a vida toda, amém? Eu sou o Gilson, sou casado com a Gislaine há 34 anos, sou pai da Stephanie, que está comemorando agora 30 anos, no dia 24 de maio. Sou pai do Leonardo, que no dia 1º de março completou 28 anos, meu bebezinho. E sou avô do Zion também, que tem 2 anos de idade. Alguém que Jesus me mandou para animar os meus dias, amém? E agora, no mês de julho, nasce a Zara, que é a segunda filha da Stephanie, e eu estou muito feliz. Eu já sou pai de menina e agora vou ser vô de menina, né? Isso é bom demais. Eu trabalhei na área comercial durante 30 anos, trabalhei também como pastor titular durante 18 anos, eu jubilei em 2021, e estou na ativa como psicólogo desde 2021, 5 anos, e Deus tem sido assim, os meus olhos, eles têm visto a cura de Deus acontecer na vida das pessoas, amém? E eu espero de verdade que nesta noite você possa sair daqui não somente alimentado do bolo que o pastor Rafael, Joyce, Carmen, Nelson preparou para a gente nessa noite, mas que você possa sair daqui também com a tua alma alegre, né? Alegrei-me quando me disseram, né? Lá no Velho Testamento nós temos esse texto. Se a gente fosse dar uma contextualizada nesse texto, eu digo assim: a casa do Senhor se alegra quando se encontra com outra casa, amém? Casa do Senhor. Eu falo que, eu vou falar assim, a gente se junta e você fala assim, porque a gente se ama. Não precisa olhar para ninguém, tá? Eu não gosto muito de ficar olhando para a cara do vizinho assim, não. Mas eu quero interagir com vocês. Eu falo, a gente se junta e você fala assim, porque a gente se ama. Tem alguém que você ama aqui nesse lugar. Tem tanta igreja perto da tua casa, você vem aqui, doidão. Brincadeira, né? Sinal que você ama alguém que está aqui nesse lugar. Jesus você vê lá na tua casa. Ele é onipresente. Ele já sabe tudo aquilo que você precisa. Mas a gente gosta de se juntar, né? Ainda mais quando tem bolo no final do culto, não é verdade? A gente se junta. Só as mulheres. A gente se junta. Agora só os homens. A gente se junta. Fechou. Fechou é amém, é a mesma coisa, tá? É uma tradução um pouquinho diferente. Levítico 21, 16. Se você quiser, não precisa acompanhar não. Bota a tua visão e o teu coração, o teu entendimento agora. Eu vou estar lendo para vocês, Levítico 21, 16. Diz assim o primeiro versículo: o Senhor disse a Moisés. Interessante que o sacerdote aqui, ele era Arão, o irmão de Moisés, mas o Senhor, ele honra. Eu sou sogro do Felipe também, tadinho. Falei de todo mundo, não falei do Felipe. E o Senhor chega para Abraão, para Moisés, e ele fala assim, ó, diga a Arão, no 17. Interessante, né? Por que não chegou direto no Arão, que era o sacerdote? Deus usa muitas vezes aquela pessoa que está na liderança. Eu sempre falo os P's da vida, né? O pai, o professor, o pastor. E aqui não é diferente. Ele chegou para Moisés
E ele mandou falar para Arão. Pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar oferta de alimento ao seu Deus. Esse versículo 17 aqui, nós temos que tentar entender o que está acontecendo aqui. O Antigo Testamento, lindeza, é uma bênção, são livros históricos, né? Aqui o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico, que eu inverti a ordem aqui, e tem livros históricos, tem livros poéticos, tem livros proféticos, os 39 livros lá do Antigo, do Primeiro Testamento, começa ali, né, na criação, aí depois Deus usa o patriarca Abraão, depois os seus sucessores, e ali várias e várias famílias são abençoadas. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, que tem uma mensagem de Deus para a nossa vida, nós temos que entender algumas coisas. Esse texto, nos dias atuais, politicamente incorreto. Totalmente incorreto. Ele não é inclusivo, ele não obedece aquilo que o urbanismo, aquilo que a sociedade. Mas eu quero que você se esqueça um pouquinho disso e que possamos olhar aqui para esse texto que começa no 21:16, o que interessa para a minha vida. Deus chegou, o Todo-Poderoso, Pai de Jesus, aquele que foi, é e será, e ele disse assim: Moisés, chega lá para o líder espiritual da turma, para o sacerdote, e fala para ele o seguinte, que nenhum dessa geração e das próximas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito físico, poderá aproximar-se para apresentar oferta de alimento ao seu Deus. Exercer um cargo de liderança, que está dizendo que não pode. Não pode oferecer. Quem tiver, nenhum homem que tiver algum defeito físico, aí começa aqui no versículo 19, versículo 18, nenhum homem que tiver defeito físico poderá aproximar, ninguém que seja cego. Interessante que Jesus chegou lá no Bartimeu, né, no filho de Timeu, no Bartimeu. E Jesus, com seu humor, ele disse para Bartimeu lá em Jericó, né? O que tu queres? Era que Jesus, ele brinca, né? Literalmente, chegar para um cego e perguntar o que tu queres. E aqui está dizendo que o cego não pode servir. Por que será que o cego não pode servir? Pela falta de visão? Vamos dar um F5 aqui, vamos contextualizar, vamos trazer para os nossos dias. O que será que significa essa ordenança para a minha vida? Será que eu estou enxergando realmente? A Bíblia diz para a gente vigiar. Lá com os meus pacientes, né? Eu não uso de forma, por isso que o fechou para mim é amém, tá? É só para, é a mesma coisa, fechou, assim seja, tá ligado. E eu não posso falar, ô paciente, vigie e ora. Para vigiar tem que saber enxergar. É necessário enxergar. Agora, qual é a prioridade da tua vida? A gente fala muito de propósito, né? Alguns anos para cá, depois de uma vida com propósito, virou meio que uma moda todo mundo falar de propósito. Mas, interessante que tem um livro ali, e
uma das primeiras frases desse livro diz assim: fazendo muitas coisas no mesmo propósito. Será que você tem enxergado realmente vigiar e orar? Eu falo assim, ó, prestar atenção e trocar ideia. É a mesma coisa, vigiar e orar, a versão do Gilson. Presta atenção e troca ideia. Se comunica. Mas para isso você precisa enxergar. Você tem que prestar atenção. Você tem que vigiar. Você tem que estar sentinela. Agora, o que é de verdade prioridade na tua vida? Será que você está entendendo esse jogo? Como que Jesus nos ensinou? O negócio é o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus aqui sobre todas as coisas, diz amém. Será? Nossa, eu odeio aquele negócio. A igreja lá, vem ver. Nossa, deixa para lá, vai. Será que você está amando a Deus sobre todas as coisas, de verdade? Será? Lindezinha de Jesus. Tá, não é uma acusação, é uma pergunta. Sempre orientei os meus filhos assim, para saber se está certo, se está errado. Você pergunta assim: Jesus faria isso? Aí você vai enxergar o que você tem que fazer. Eu posso subir no altar e contar para todo mundo? É um barato, né? Ou é escuridão? Aí é cegueira. Você gosta da luz? Você gosta da coisa estar iluminada? Ali está dizendo que o cego não serve. Ali naquele contexto ali do livro de Levítico, era para ser sacerdote. Então, para ser sacerdote, não poderia ser cego. Está bem estabelecido, tá? Vamos esquecer, né? Isso foi lá no Antigo Testamento. É por isso que você tem que ter muito cuidado quando você está examinando as Escrituras, para você não criar algo que não existe. Eu vou falar de miopia daqui a pouco, que é belida nos olhos. Não é cegueira. Quem é cego é cego. Agora tem gente que é míope, que vai estar ali também na relação de coisas que não pode acontecer na vida de um cristão. Nenhum homem que seja cego ou aleijado. Quem tem 17 anos aqui? Levanta a mão. Alguém tem 17? Levanta a mão. Alguém tem 16? Alguém tem uma mão ali 16? Então vem me ajudar aqui, faz um favor. É isso, aleijado. Vamos brincar nós dois aqui, vai. Eu vou fazer uma corrida aqui, vocês vão me ajudar. Como que é o seu nome, por favor? Braia. Nossa, que lindo. Vem cá, Braia. Vocês vão contar até 3. O Braia vai fazer o papel de alguém normal. E o Gilson vai fazer o papel de um manquitola, de alguém que é aleijado. Ali está dizendo que o aleijado não pode. Então vamos contar até 3, eu tenho que chegar ali naquela caixa, fechou? Correndo? Mas não precisa correr não, finge que está correndo, tá? Só para fazer o teatro, fechou? Tá, 1, 3, já. Uma salva de palmas para o Braia, fazendo um favor, toca aqui, Braia. Eu vejo grandes coisas na sua vida, hein, Braia? Vai lá. Você me venceu. Por quê? Eu chego atrasado porque alguma coisa está acontecendo de errado. E na vida é a mesma coisa. Olha, eu como pastor nesses últimos anos, eu fiz muito casamento. Eu e minha esposa, um dia eu fiz umas contas ali, eu já passei de 200 casamentos que eu realizei nos últimos 20 anos, né? Mas eu já fiz também muito funeral, muito ofício fúnebre. E chegar atrasado muitas vezes é aquele filho que a vida toda não honrou o pai, não honrou a mãe, aí chega lá, né? Só está um pedaço de barro já sem vida, aí começa a chorar.
porque minha mãe... E maridos, então? Depois que perde, dá... vocês falam valor, tá? Só para combinar. Quando perde, dá... É gente que está chegando atrasado, doido. Está chegando atrasado, não está entendendo. Você viu o Brian quando ele chegou? Por que o Brian chegou? Porque o Brian não estava mancando. Porque o Brian não estava se arrastando. Porque o Brian não precisa... E ali está dizendo que aquele que é aleijado, ele não pode. Lindeza, deixa eu contar uma coisa para você. Quanto tempo você está frequentando uma igreja? Quanto tempo alguém falou de Jesus para você? Quanto tempo você está sendo evangelizado? Será que a tua velocidade é de alguém normal? Quanto tempo que as pessoas estão sinalizando aquilo que você tem que fazer? Ou será que você está atrasado? Eu pedi para a lindeza do Jonathan me trazer hoje. Aí eu falei, passa em casa às 18. Ele falou, não, vou passar às 17h45. Mas por quê? É no horário. Você tem se organizado? Você tem, sabe, de alguma maneira não perdido, sabe, não se perdeu no meio do caminho? Meu pastor, o primeiro, ele falava assim, crente velho vira diabo, né? E eu não entendia, porque eu era crente novo, né? Eu não virei diabo, mas eu consegui entender o que ele falava. Por quê? Será que você está caminhando no tempo certo? O Salomão diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Ô meninada, eu sei que hoje está na moda ser youtuber, ser influencer, mas eu sou da velha guarda. Será que você está caminhando de acordo? Será que você está estabelecendo prioridades na sua vida? Ou será que tem coisa Quanto tempo você está gastando na rede social? Sabe, rede social é legal, eu gosto de rede social. Eu estou de jejum desde dezembro de Instagram, de Facebook. Eu vou contar um segredinho para você, parece que a minha vida está até mais feliz. Eu vi lá a turma de casa essa semana, minha filha está em casa com o marido, e parece que teve novidades no Instagram lá, parece que posta, nem sei, porque eu estou de jejum, então de jejum, a gente nem tem um aplicativo ali para... Mas, será que você não está atrasando a sua vida muitas vezes, perdendo tempo com aquilo que não vai edificar a sua vida? Diz que o aleijado não pode. Entendeu? Será que você não está demorando para falar que você ama para essa pessoa? Ué, é uma delícia. Tem gente que, na linguagem de amor, é palavra de afirmação, doido. Ah, para mim não precisa, mas para o outro talvez precise. Será que você não está meio lerdo, não? Cabeção? Será? Sabe? Você está olhando, sabe como que é gostoso criar filho? Ela é sua filhinha? Olha no olho dela. Fala assim, eu te amo. Fala, isso. Fala assim para a mamãe, eu também. Fala, lindeza de Jesus. Cara, filho é para criar olhando nos olhos. Assim, ó. Te amo, maluco. Você é estilosão, né? Eu gostei de você. Como você chama? Eu gostei de você, figura. Sabe, filho, esposa, marido, mãe, pai, irmão. Quanto tempo você não liga para o seu irmão e fala assim, te amo, Tato. Te amo, cara.
Ô, você está louco? Não, o pastor pregou lá e falou para a gente falar que ama, então eu quero falar para você e não quero me atrasar. Hoje, quando é o dia? É hoje o dia. Para de procrastinar. Atrasado é aquele que está procrastinando, mandando para depois. Não precisa ser pré-ocupado, eu gosto das palavras, sabe? O pré-ocupado também está fora de questão. Porque tem gente que é tão pré-ocupado que tudo parece mais pesado. Aí ele perde tempo com aquilo que vai acontecer ainda, está pré-ocupado. Então, diz que o aleijado não pode. Quem mais que não pode aqui, ó? Que tenha o rosto defeituoso, o corpo deformado. Sabe o que é isso? Você viu aquela pessoa que você fala assim, bom dia por quê? Sabe? Parece que cara feia, rosto deformado. Diz que não serve para apresentar o pão. Mal-humorado. Ninguém está falando de pessoas introspectivas. Não queira comparar um com o outro. Esse livro aqui dá para descobrir se você é sanguíneo, se você é fleumático, sabe? Se você é melancólico. Cada um tem um jeito. Eu não estou dizendo disso. Não é a esse respeito que eu estou me referindo, nem a Bíblia. Mas cara deformada é rosto feio. É gente com o rosto fechado. Pô, o teu sorriso, não é assim que se fala? O teu cartão de visita, eu visitei cliente durante 30 anos na minha vida. E como que eu chegava lá dos meus clientes aqui é Salles, né? Salles, eu acho que era o Rubens Campeguer, se a minha memória está boa, que tinha uma loja de material de construção. Eu não lembro se é isso, mas devia ser o Rubim, que é 1,5 m de muita simpatia. É ele mesmo? Deve estar com 70 anos agora. Rubens Campreguer, era o que dá ali em Europeus, era o Renato Tórtola, eu lembro. Mas como que eu chegava nos meus clientes? Com a cara feia, com a cara amarrada. Ô, lindeza, abre portas, smiling, né, sorriso, sabe? Não é ser bobo alegre, mas é ser aquela pessoa do bem. Fechou? Fala, fechou, fala, fechou. É a mesma coisa que amém, fechou? Fechou? Então, nossa, já pensou, você trabalha o dia inteiro, aguenta aquele mala daquele chefe, aí chega em casa, além da mulher estar com a camiseta do Lula, está com a cara feia. Misericórdia, pastor. A camiseta era do Bolsonaro, misericórdia. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Graças a Deus que eu não sou nem da esquerda nem da direita, eu sou do alto, amém? Pode aplaudir Jesus por isso, amém? Você também é do alto. Agora, lindeza, tem gente lá em 2022 que brigou com o parente que no grupo de família, um era o Lula, o outro era o 22, e aí se brigava, por quê? Porque tinha o tio do PT e tinha o bolsonarista, e ficava de cara feia um com o outro. Graças a Deus que nós estamos vacinados. Lindeza, maldito é o homem que confia no homem, a Bíblia diz. Tem políticos lindos, maravilhosos, colocados por Deus, chamados. Mas para de fazer cara feia, sabe? Para de fechar o teu semblante. É a Bíblia que está dizendo. Ninguém que tem o pé ou a mão defeituosa. Lindeza, eu vi aqui o pastor Rafa recolhendo as ofertas aqui, ele é tímido, né? Ele é tímido, né? Alguém vai ofertar hoje? Então tá, vai ali no cantinho, oferta, tal, bem tímido, bem tímido. Lindeza, minha família, eu sou filho de um caminhoneiro, uma dona de casa, que eles não tiveram o 3º grau. Meu pai acho que estudou até a 4ª série, era motorista de caminhão. A minha mãe estudou acho que até a 4ª série, era dona de casa. E quando a minha mãe lá procurando, eu tinha meus 10 anos,
procurando, e um dia ela encontrou a resposta daquilo que ela queria. Jesus deu uma, sabe, eu estou falando isso não por obrigação, não, eu fui pastor voluntário também, igual o pastor Rafael, muitos anos. Eu mantive a minha carreira e simultaneamente também eu dirigi uma igreja. Mas eu vou contar um segredinho para você, não é para a igreja não, essa igreja está linda, uma delícia, esse prédio aqui. Tá uma delícia, eu gosto daqui, já gostei daqui. Mas, lindeza, sabe o meu filho, hoje ele é arquiteto, tem uma construtora, estava falando para o Jonas que ele acabou de comprar um terreno no Sete Sul, vai fazer uma casinha para ele. Meu filho tem 28 anos, solteiro. Ele disse que queria ficar rico até os 30 anos, aí depois ele disse que vai me dar neto, vai casar, então eu estou respeitando o tempo dele. A minha filha, assim, e não é para me mitidar, igual dizia minha filha quando era criança, pai, para de ficar se mitidando, quando ela era criancinha, sabe? Mas a minha filha, nos últimos 5 anos, ela viajou para fora do país várias vezes. 30 dias na América, não sei para onde, para o Chile, para o Canadá, não sei para onde. Eu sou filho de motorista de caminhão. Mais longe que meu pai foi para Belém do Pará dirigindo caminhão. Nós não tínhamos férias em praia. Eu fui conhecer a praia, eu tinha já 20 e tralalá de anos. Primeira vez que eu fui para Santos. Sabe? Gente, de família bem simples. Agora, o que eu posso falar que aconteceu na minha vida? Pô, minha filha é psicóloga, meu filho é arquiteto, minha esposa é psicóloga, eu também sou psicólogo, já fiz administração, fiz teologia, é educação, mas desde quando nós chegamos num ajuntamento de pessoas, a gente criou. Hoje meu filho, quando eu jubilei, eu liguei para o bispo Alex da Cabana, falei para ele, cuida do meu menino, que ele conhecia, já fazia, hoje meu menino está lá, uma benção, eu gosto de ver ele envolvido. A minha filha é pastora de uma igreja que chama Poiema, o meu genro também, lá em Taubaté, eles são pastores. Lindeza. E uma das coisas que eu percebi, que é uma identidade da minha família, e não é manipulação não, aqui é gente pura que está nesse lugar aqui, eu os conheço, sei da integridade deles, mas não é por eles, eu estou falando a minha experiência. A vida toda, a nossa mão não foi quebrada. A lei está dizendo que mão quebrada não serve também. O que é mão quebrada? Maluco, você ama a Deus sobre todas essas coisas, amém? Segundo lugar, você se ama. Terceiro lugar, você vai amar o próximo. Essa é a ordem. Deus em primeiro, você em segundo, e quem está perto, próximo. Agora, você está investindo? Você está abençoando pessoas? Hoje eu devo ter em torno de 30 pacientes. Eu sei que 10 pacientes eu não cobro. Eu faço até todo o processo, falo o valor, mas eu semeio. Terra fértil não pede semente. Quando você perceber que alguém é terra fértil, dar é o dom de adquirir riquezas, lindeza. Quando eu era pastor, uma das coisas que mais nós investimos foi pagar faculdade na Unirp. Eu falo Unirp porque lá eles me davam um desconto muito bom. De pessoas que não tinham possibilidades, jovens. A minha igreja não era igreja de adulto, era igreja só de jovens. Ponto Alto foi um projeto que Deus deu ali em São José do Rio Preto, e eu falava assim, eu fiz muito casamento, lembra? Mas quando tinha bebê eu falava assim, vai para Renascer, vai para Batista. Mas por que, pastor? Porque aqui não tem nem berçário, doido. Aqui é culto com Luizinha, sexta-feira, 2 horas da manhã. Sabe? Aí vinha as crianças lá, pastor, eu queria tanto fazer, mas por que você não faz? Isso. Então vamos lá negociar. Aí o curso era R$1.000, eu conseguia 50 com o doutor Alinhati, que Deus abençoe a vida dele. Quantas pessoas que ele
Ele abençoou, sem saber quem era. Quantas pessoas ele abençoou? Talvez a gente nem saiba por que a pessoa tem tanta grana, sabe? Aí a igreja ia lá e... nós vamos pagar. Conseguimos 500, quanto você consegue? 200, então 300 a igreja paga. O que é isso? É semeadura. E pelo que eu percebi aqui, Joyce, Rafael, Carmen, Nelson, maluco, o coração deles é puro nessa parte aqui, não tem mercenário, não. Jesus faz, nada contra, tá? O que Jesus faz? Jesus faz se ele quiser, doido. Mas tem o hábito de abençoar pessoas. Como que eu posso hoje abençoar? Dando terapia. Eu percebo que a pessoa precisa, nenhum dos meus pacientes até hoje ficou sem fazer terapia por causa de dinheiro. É meu trabalho, é meu ganha-pão, eu amo. Quando eu vendo esse livro aqui, sabe para que é? Para custear, muitas vezes, pessoas que não podem fazer terapia. Esse livro aqui a minha filha escreveu, já há 1 ano que foi lançado, e como Deus tem sido bom. E a gente vai nas igrejas, acaba oferecendo esse livro, depois todo o dinheiro que a gente consegue, a gente reverte em abençoar pessoas. Mão quebrada, pé quebrado. Aqui está dizendo aqui também, corcunda. O que é o corcunda? Perdão, isso pesa. Porque o meu pai. Porque a minha mãe. Mais do que nunca eu sou psicólogo. E eu sei o tanto que a primeira infância pode ser prejudicada para o resto da vida. Mas eu sou da fenomenologia e eu brinco com os meus pacientes. A minha esposa é psicanalista, a minha filha também é psicanalista. E quando eu fiz a faculdade velho, não atrasado, mas eu tinha 50 anos quando eu entrei na faculdade, e lá na fenomenologia, olha aqui para mim, gente, olha aqui, a senha do Wi-Fi é Jesus te ama. Qual que é a senha do Wi-Fi? Isso, você que está ligado, qual que é a senha do Wi-Fi? Jesus? Isso, conectou de novo, volta para cá. É assim, sabe o botãozinho que você tem que colocar do glória a Deus? Não foi legal? Glória a Deus. A minha esposa tem um testemunho lindo. Ela era a menina mais bonita da sala, tinha 16 anos. A minha vida é dividida em 3 etapas de 18. Eu estou na 4ª agora, chegando aos 60. Até 18 anos, lembra que minha mãe era evangélica, foi para a igreja, aí a minha mãe era aquela crente muito nos anos 70, mas muito. Começo dos anos 80, ela era bem aquela irmã do coque, sabe? Aí um dia eu botei Raul Seixas, ela isso é o Satanás. Aí começou a tocar, eu nasci há 10 mil anos atrás, foi o diabo que nasceu há 10 mil anos atrás. Uma benção, minha mãe é uma benção, está lá na glória. Só tinha ela da terceira idade na minha igreja.
minha diacolinda, uma diacolinda. Mas naquele primeiro amor, na empolgação dela, tudo era pecado. Aí quando eu fiz 15 anos, estava na igreja lá, um dia no culto, aí eu dei a mão para uma irmãzinha aqui assim, ó. Aleluia, Jesus. Na hora que eu falei, o sangue de Jesus tem poder, né? É lógico que eu comecei a namorar e desviei, né? E aí a outra doida, era doida igual. Aí os dois, misericórdia. Até os 18, aí com 18 me internaram numa casa de recuperação. Jesus foi fantástico comigo. Por isso que eu gosto da igreja. Quando eu falo igreja, do ajuntamento, salvou a minha vida. Sabe? Lindeza, aqui está dizendo que o anão também não serve. Não pode mais falar não. Eu vi que politicamente, eu vi esses dias, não pode mais falar não. A Bíblia está anão aqui, mas é nanismo. Eu gosto de estar antenado para não cometer fora. Ali está anão, mas não se usa mais esse termo, é meio pejorativo. Mas o nanismo, ali está dizendo que também não serve. Sacerdote nanico não serve. Agora, mas como será que eu estou crescendo, hein? Agora tem monjado, está fácil, né? Deixar de crescer, né? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da nossa, sabe, da nossa alma, do nosso ser. Será que eu estou crescendo ou será que eu estou do jeito do dia que eu cheguei nessa igreja? Sabe? Tem gente que além de ser atrasado, não cresce. Como você está crescendo aí na sua projeção de carreira? É sério? Ou será que você está aí parado? Não sai desse... Ruim isso, né? Olhar de baixo para cima. Cara, não pode ser prepotente, arrogante, não pode ser. Mas que você possa encarar sabendo que você está tendo um crescimento saudável. Como que você é? Como estudante, como profissional, como marido, esposa, filho, pai, mãe, membro de uma comunidade. Você está crescendo ou você parou de crescer? Diz que o anão não pode. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Diz aqui também, qualquer um que tenha defeito na vista, em algumas versões fala belida nos olhos. O que é isso? Você viu aquela pessoa ciumenta, desse jeito, nenhum homem te aguenta, lá dos irmãos gordinhos, lá da Lagoinha? Já viu eles cantando isso? Ciumenta. Será que você não está com miopia quando você está vendo coisa onde não existe? Eu não sei, lindeza. O cego é uma coisa, o míope é outra coisa. Se tem que vigiar, se precisar botar óculos, bota óculos, doido. Mas não enxerga coisa onde não tem. Tem gente que enxerga coisa onde não tem e bota peso. Leveza, paz. Fechou, amém? Fechou. Fala, fechou. É assim, não sei porquê, mas eu faço fechou assim, é A de amém, tá vendo um amém aqui, fechou. Fechou. Deixa leve. Pelo amor de Deus, deixa leve. O ambiente tem que ficar leve. O ambiente tem que ficar gostoso. Sabe? Não tem defeito nos olhos, não pode. Oferecer o pão. Quem tem a sarna, impinge. Daqui eu brinco, eu falo que tem gente que tem impinge na língua, né? Nossa, gosta de passar uma sarninha para o outro pela língua, né? Gente, abra a tua boca para edificar. E pinge é aquela coisa que você encosta no outro e pega.
Sabe? Sarna, ali a Bíblia está falando que não serve. Vamos caminhar aqui. Aqui está dizendo também que tenha o final. Só os homens vão falar ai, tá? Já leu o texto aí? Testículos esmagados. Não, esse ai, você ia fazer ai. É um ai, né? Imagina a dor. Testículos esmagados. Eu gostei de um ai que saiu daqui. Ai! O que será que é isso? Lindeza. Tem que ver o fruto. Tem gente que trabalha, mas não vê o fruto. Se entrega, mas não vê o fruto. Por quê? Porque é estéril. Ali diz testículos esmagados, mas é a mesma coisa que falar estéril. Não consegue. Sabe? Que área da tua vida que não está frutificando? Que área da tua vida que não está legal? Deixa eu só pegar um versículo aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Aqui. Ixi. Vem cá, ô lindeza estiloso, vem cá. Me ajuda aqui. É que eu não enxergo. Tem um versículo aqui que eu quero que você leia. Sobe aqui, dá a volta, sobe aqui. Vai me ajudar. Aí eu amo fazer isso também, sabia? Eu fazia isso com meus filhos para treinar eles quando eu era criança. Eu ia pregar nos lugares, eu levava meus filhos adolescentes, aí eu dava o microfone. Jesus. Não, italiano doido. Jesus. Assim, não sai daí. Tem algo grande. Tem algo grande. Jesus. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Através desse versículo. Através desse versículo. Aqui para ele, por favor. Não ande ansiosos por coisa alguma. Psicólogo falando. Jesus falando. Não andem Ansiosos por coisa alguma. por nada. Ansiedade. A Bíblia está falando que você não pode ter ansiedade. Sou eu não. Continua. Mas em tudo, pela oração e súplicas, Opa, oração. É uma palavra composta. Orar e o verbo agir. Ação. Você vem na igreja, você lê a palavra, o conhecimento te liberta, e aí depois você vai agir. Você vai tomar atitude. Atitude é tirar. atitude é tirar de dentro e pôr para fora. Eu gostei. Termina o versículo para mim. Orações, ações de súplica. Vai, lê o versículo. E com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Gostei de você, viu? Vai lá, cheiroso. Deus abençoe. Não ande ansioso por nada. Para. Sabe? Para, pai. Sabe? Para. Faz um retrô na tua vida aí. Lembra quantas coisas que você perdeu porque você estava ansioso? Sofreu antes da hora. Ansiedade mesmo como uma doença é uma taquicardia, sudorese, respiração ofegante. Sabe, a cabeça fica um turbilhão de coisas. Filho, saúde física é uma coisa. Você faz academia, você se alimenta bem, você procura um médico, saúde física. Saúde espiritual, você lê a Bíblia, comunhão com os irmãos, oração, frequenta uma igreja, saúde espiritual. Saúde física, emocional, mental, é outra coisa. Orar é maravilhoso, mas entenda o significado da oração. Oração é agir também. Jesus já fez a parte dele. Amém?